20 anos depois, aqueles que ainda estão vivos continuam a frequentar o hospital número 6. São todos vítimas do que os especialistas chamaram de Síndrome de Chernobyl. Os sintomas são muitos: coração, estômago, fígado, rins, sistema nervoso. Nosso corpo todo sofreu com as mudanças radicais no metabolismo causadas pela radiação e exposição química. Quando os liquidadores voltaram para casa, estavam exaustos, incapazes de voltar a uma vida normal. 20 anos mais tarde, muitos dos que sobreviveram estão incapacitados, não podem trabalhar. Parece que as autoridades esqueceram suas dificuldades e diminuíram o valor das pensões. Os veteranos da guerra do Afeganistão ainda estão vivos, enquanto nós morremos aos poucos. Escrevi um poema sobre isso. Estou cheio de tristeza, nostalgia e angústia. É como uma bala na têmpora que nada pode deter. E a mãe reza em segredo para que Deus poupe a vida do seu filho. Esses homens não tinham nem 30 anos quando foram convocados para lutar contra o átomo. Hoje nem completaram 50 anos, mas têm as limitações de pessoas mais velhas. Segundo o exército, dos 500 mil liquidadores de Chernobyl, 20 mil já morreram. 200 mil estão oficialmente incapacitados. Você não sabe quanto tempo vai viver ou que doença vai acabar matando você. Não sabe quais os efeitos que isso terá nos seus filhos, se é que vai poder ter filhos. Só o que sabemos é que esse inimigo invisível está nos devorando por dentro, como um verme. Para nós, a guerra continua e aos poucos estamos deixando este mundo. Apesar de tudo isso, depois de 2 décadas, apenas 59 mortes foram oficialmente atribuídas ao acidente de Chernobyl. Nenhum único estudo foi feito com os 130 mil refugiados da região. Nenhum único dado estatístico levantado sobre o estado dos 500 mil liquidadores. Nenhum número sobre a população que continua a morar perto de Chernobyl e das áreas contaminadas. Essas pessoas nunca souberam o nível de radiação que receberam. 6-0, да? Це вже підвищується. Вчора була 5 і 7, а сьогодні вже 6-0. Це одинаково. Да? Плюс-мінус. Це не таке страшне. Слухайте, до скількох страшне? До скількох? Ну, кажіть правду. До скількох страшне? До скількох? Uma representante do Soviete Supremo descobriu que as reais consequências do acidente foram encobertas quando a União Soviética se dissolveu em 1991. Aproveitando o momento de anarquia em que o país se encontrava, ela conseguiu pôr as mãos em cópias de vários documentos secretos. Um relatório de 600 páginas do Comitê Central, preparado enquanto a Batalha de Chernobyl ainda estava sendo travada. Quando eu li aqueles documentos, descobri que as coisas aconteceram de maneira muito diferente. Eu percebi o tamanho da mentira que os líderes do partido contaram. O decreto número 12 dizia que em 12 de maio de 1986, 10.198 pessoas já tinham sido hospitalizadas, das quais 345 mostravam sinais de lesões causadas pela radiação. Ao mesmo tempo, as autoridades diziam que estava tudo bem, que não tinha sido nada sério. Portanto, eles mentiram para nós. De acordo com Ala, outra passagem revela que as autoridades mudaram os padrões arbitrariamente, multiplicando por 5 aquela que era considerada a dose aceitável de radiação para o corpo humano. Quando eles aumentaram os parâmetros, muitas pessoas ficaram milagrosamente curadas. Elas recebiam alta do hospital e eram mandadas para casa. Foi um ato criminoso. A tendência de manipular números não aconteceu apenas entre os soviéticos.
No final de agosto de 1986, a primeira conferência internacional relacionada a Chernobyl aconteceu a portas fechadas e foi presidida por Hans Blix. Nenhum jornalista ou observador foi admitido no anfiteatro. A delegação russa era presidida por Lagasov, responsável pela comissão governamental durante a Batalha de Chernobyl. Quando nós o encarregamos de preparar o relatório, dissemos que ele devia contar tudo. Ele produziu um relatório rico em detalhes que deixou todo mundo em estado de choque. Lagasov falou durante 3 horas. Seu relatório concluiu que nas décadas futuras haveria cerca de 40 mil mortes causadas por câncer como consequência do acidente. O mundo ocidental recusou-se a aceitar essa estimativa, e isso gerou uma discussão inflamada entre o Ocidente e o Oriente. São cálculos teóricos baseados no modelo de Hiroshima. O efeito a longo prazo da exposição a um determinado tipo de radioatividade mata uma quantidade X de pessoas. Então, multiplica-se por 10. Presume-se que seja por 10. Esse foi o cálculo. Não é um número exato, não é empírico. Os números se mostraram extremamente flexíveis. Ao final da conferência, não se falava mais em 40 mil vítimas, mas sim em 4 mil prováveis mortes. Quase 20 anos depois, em setembro de 2005, esse foi o número oficial de vítimas do desastre. A oposição mais ferrenha à política de transparência dos soviéticos foi a dos franceses, que negaram que a nuvem radioativa passou sobre o seu país. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des lignes d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 anos depois, na França e principalmente na Córcega, foram registrados vários casos de câncer de tireoide, do mesmo tipo e gravidade daqueles vistos em Chernobyl. O elemento mais perigoso que saiu do reator de Chernobyl não foi o césio, não foi o plutônio. Foi a mentira. A mentira de 86, é assim que a chamamos. Uma mentira que se espalhou como a radioatividade pelo país e pelo mundo inteiro. Em 27 de abril de 1988, no segundo aniversário do desastre, Lagasov, que tinha trabalhado tanto para revelar a verdade, decidiu por fim a sua vida. Atualmente, como metáfora perfeita da mentira institucionalizada, as partículas radioativas arremessadas do reator na explosão continuam a envenenar o solo. Vinte anos após o acidente, a região de Chernobyl continua inabitável. Em 5 anos, os radionuclídeos afundam 5 centímetros no solo contaminado.